Antes de qualquer coisa, eu quero desejar a cada um de vocês um dia abençoado e repleto do amor de Deus e dizer para vocês que amanhã já começou pegando fogo na política. Só para vocês terem uma ideia, 2 ministros do STF estão totalmente encurralados. É isso mesmo. Ao começar pelo ministro Alexandre de Moraes, um aliado de Bolsonaro, diretamente de Washington DC, resolveu entregar ele de bandeja no Congresso americano. E segundo informações, ele revelou tudo. Tudo mesmo, tudo que eles estavam tentando esconder até agora e para aliados de Trump. E segundo os bastidores, Moraes está furioso com isso. Gente, a situação está ficando cada vez mais complicada. Mas não é só ele, não. Um outro ministro do STF acabou de ser denunciado internacionalmente. E segundo este jornalista americano que denunciou este ministro, gente, o que ele disse sobre esse ministro são coisas gravíssimas. Desde dinheiro ilícito, propriedades, corrupção e ainda falou até de prostituição. E eu vou trazer todos os detalhes e destaque dessa notícia para vocês que prometem incendiar Brasília. E mais, a cariação de Walter Braga Neto e Mauro Cid acabou de vez com a narrativa do golpe. Segundo informações, Moraes ficou furioso. E ainda tem um colega de corte de Alexandre de Moraes que acabou de vez com a narrativa de Moraes e colocou um grande balde de água fria em todos os planos dele contra Bolsonaro. Como vocês podem ver, a batata do ministro está assando. De 2 ministros do STF, mas não é só isso não. Ainda tem uma nova pesquisa que saiu que, segundo informações, é uma verdadeira tragédia, deixou o PT desesperado, uma das piores notícias para Lula. Fora que tem uma aliada de Lula parlamentar que corre o risco de ser caçada. É isso mesmo. E o motivo é surreal. E eu vou trazer também todos os detalhes e destaque dessa notícia para vocês que prometem incendiar o dia de hoje. Eu não vou ficar dando muito spoiler para o vídeo não ficar muito longo e já vou começar com a cereja do bolo. Olha o que esse jornalista lá de Portugal revela sobre Gilmar Mendes. Vai chocar vocês. Segundo ele, Gilmar Mendes tem acesso a prostitutas em Portugal, entre outras denúncias. Gente, só assistam e vejam que ficha de Gilmar Mendes. Gilmar Mendes, que está envolvido em imensos esquemas obscuros. Ele que, como sabemos, é quem manda no STF, um órgão que, em vez de promover a justiça, na minha opinião, está a promover a perseguição, a injustiça, está até a promover corruptos e criminosos. Mas falando aqui de Portugal, então, os tentáculos de Gilmar Mendes há muito tempo que estão aqui em Portugal. Ele é dono de uma faculdade e vem aqui a Portugal várias vezes por mês. Ele vem cá verificar, supostamente, o desempenho da sua instituição, mas com o governo aí brasileiro a custear essas suas viagens privadas. Agora vejam bem, só o ano passado, 2024, ele viajou para aqui, para Portugal, cerca de 40 vezes. Isto quer dizer também uma coisa, quer dizer que ele falta muito aos seus trabalhos no STF, porque parece que está mais interessado nos negócios particulares aqui no meu país do que trabalhar no seu verdadeiro emprego. E atenção que quando Gilmar Mendes vem aqui a Portugal, não é só pela sua universidade, não é só pelos negócios, não é só pelo dinheiro, pela luxúria, pelo acesso a prostitutas e tudo mais que o cativa a vir aqui. É que sabemos, por exemplo, que Gilmar Mendes, aí no Brasil, ele não consegue sair à rua sem ser importunado, sem ser ofendido, devido ao mau serviço que o STF está a prestar aí nesse país. Então, Gilmar Mendes vem aqui desfilar para Portugal porque ele se sente mais seguro. Ele aqui fica livre dessas importunações. Ora, Gilmar Mendes, que aqui em Portugal, atenção, que ele já é conhecido também pela forma como ele liberta criminosos de forma arbitrária e tão fácil. Até já aqui chegou a Portugal o facto de ele ter a alcunha de o laxante. Laxante porquê? Porque solta tudo o que é bandido, desde assassinos, traficantes de droga, ao mesmo tempo que manda prender quem nunca cometeu crimes, quem se manifesta pacificamente ou quem dá as suas simples opiniões nas redes. E, portanto, já aqui também chegou essa alcunha de o laxante. E atenção, que é uma coincidência muito importante relembrar, é que os criminosos do PCC, o primeiro comando da capital, que estão cá instalados em Portugal, já temos aqui mais de 1000 elementos,
O PCC veio para Portugal na mesma época em que Gilmar Mendes começou os seus negócios aqui. Isto obriga-nos a perguntar se há alguma relação, porque assistimos a Gilmar Mendes a ser o laxante, e depois, claro, é a tal questão do dinheiro. Nunca vimos Gilmar Mendes explicar de onde é que vem tanto dinheiro, como é que ele pode ter um património aqui em Portugal, em terras lusitanas, tão grande, repito, sendo um mero funcionário público. E ainda por cima, um funcionário público péssimo, medíocre e que falta ao serviço para tratar dos seus negócios privados. E negócios privados que, como sabemos, incluem também coisas obscuras aí junto da CBF, da Confederação Brasileira de Futebol, como já se viu em tantas outras notícias. Mas aqui, deixem-me dizer-vos, o esquema junto da CBF não é nada comparado com o que ele anda a fazer aqui em Portugal. E esse enriquecimento de Gilmar Mendes aqui em Portugal não é de agora. Por exemplo, na revista Cruzoé de 2018, aparece Gilmar Mendes e aparece logo na capa a questionar de onde é que vinham tantos milhões. Ele surge com aquela sua famosa feição de sapo e as letras gordas diziam mesmo, e cito, os patrocínios secretos de Gilmar Mendes. Então, desde então, com todo esse poderio, com todo esse dinheiro, com todos esses milhões, Gilmar Mendes conseguiu autenticamente tornar-se o dono do Supremo Tribunal Federal, e a partir daí quem manda no Supremo Tribunal Federal consegue fazer tudo. Pode-se controlar eleições, podem-se retirar condenados da cadeia e pô-los na presidência. E aqui termino aqui sobre Gilmar Mendes, lembrando que os negócios obscuros em Portugal já vêm também mesmo deste tempo, daqui de 2018, porque Gilmar Mendes tem uma empresa de Portugal de palestras, não é só universidades que ele tem, e ele tem uma empresa de palestras que é acusada de servir para lavagem de dinheiro e que, em abril de 2019, quando Bolsonaro se tornou presidente, essa empresa viu o Itaipu a cancelar o patrocínio sob a gestão de Bolsonaro. E pior, além de terem tirado o patrocínio dessa empresa de palestras de Gilmar Mendes, nesse mês foi exonerada do conselho do Itaipu a ex-mulher de Gilmar Mendes. Então, nessa altura, começou curiosamente uma perseguição a Bolsonaro, começou-se a querer tirar Lula da prisão, começou então tudo aquilo que sabia. Dá para entender porque eles querem tanto regulamentar as redes sociais. Mas, gente, olhem o que aconteceu. Segundo Paulo Figueiredo, ele fritou Alexandre de Moraes hoje no Congresso americano. Olhem o que ele disse. Agradeço ao presidente McGovern por sua liderança no tema da repressão transnacional. Embora discordem em algumas políticas, ele reconhece o seu compromisso nessa questão. O primeiro contato dele ocorreu em 2019, quando autoridades brasileiras decretaram a prisão preventiva dele em um caso altamente politizado envolvendo o presidente Trump. Embora ele já residisse legalmente nos Estados Unidos, o Brasil o incluiu na lista vermelha da Interpol, que levou ao cancelamento do seu visto como jornalista. Diz que agentes da imigração algemaram ele e levaram ele ao centro de detenção Chrome por 17 dias em um caso posteriormente arquivado pelo próprio Brasil, e que ele gastou mais de $1 milhão em honorários jurídicos enfrentando essa batalha. Disse o Paulo que em 2022, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, atual ditador do Brasil disfarçado de juiz, voltou a lhe obrigar a perseguir por relatar verdades incômodas, alegando que ele congelou todos os seus bens no Brasil, bloqueou suas redes sociais, cancelou seu passaporte e o condenou ao exílio. Tudo isso documentado. Quando os canais legais se mostraram insuficientes, ele acionou canais paralelos para que o FBI ligasse para o Paulo, tentando coagir ele a prestar depoimento. É o que o Paulo está dizendo. Disse ele também que o presidente do Comitê Judiciário da Câmara, o Jim Jordan, questionou essa violação sem precedentes em carta ao diretor do FBI, Christopher Wray, em 21 de maio de 2024, carta esta que nunca foi respondida. Ele diz que o Moraes o insultou publicamente a partir do mais alto tribunal do Brasil, o chamando de pseudo-jornalista e fugitivo, embora ele vive abertamente na Flórida há mais de 10 anos. Ele alega também haver um mandado de prisão secreto contra o Paulo e que o Paulo diz que não pode se defender porque não foi formalmente acusado e não sabe sequer se foi incluído novamente na lista da Interpol. Disse ele também que o caso dele não é isolado, mas parte de uma campanha sistemática.
Ele citou o caso do jornalista Alan dos Santos, que passou mais de 2 anos na lista vermelha da Interpol, até que seu advogado provou que o governo brasileiro não tinha provas e seu nome foi retirado. Quando o governo Biden negou sua extradição, por considerar que sua conduta não era crime nos Estados Unidos, diálogos vazados revelaram assessores de Moraes discutindo a possibilidade de enviar agentes para sequestrar Alan em solo americano e levá-lo clandestinamente ao Brasil. O mandado de prisão segue aberto e ele continua sendo multado por postagens feitas no Brasil. Agora ele cita os casos de Rodrigo Constantino, cidadão americano perseguido, Michael Shellenberger, que foi alvo de Moraes, e pede que reflitam sobre a gravidade disso, sobre como eles estão presenciando um agente de governo estrangeiro perseguindo sistematicamente jornalistas e residentes permanentes americanos por conteúdo jornalístico publicado nos Estados Unidos. Citando agora a perseguição também a autoridades eleitas, Eduardo Bolsonaro, deputado mais votado do Brasil, teve um inquérito aberto por Moraes após denunciar abusos ao próprio Congresso americano. Vive exilado aqui, temendo ser preso ao voltar. No mês passado, a deputada Carla Zambelli, mulher mais votada do país, teve prisão preventiva decretada por Moraes. Ela estava nos Estados Unidos em tratamento médico, mas conseguiu chegar à Itália, onde tem cidadania, antes de entrar na lista de difusão vermelha da Interpol. 2 dias depois, seu visto americano foi cancelado. Outro caso alarmante é o de Felipe Martins, ex-assessor do presidente Bolsonaro. Sistemas de alfândega americana, CBP, mostraram falsamente que ele havia entrado nos Estados Unidos, embora estivesse sob vigilância no Brasil. Essa entrada fabricada foi usada por Moraes para justificar sua prisão por 6 meses sem acusação formal. Corrigiu o erro, mas só após forte pressão jurídica. O caso, que tramita na Justiça Federal Americana, levanta sérias suspeitas de colaboração clandestina entre autoridades brasileiras e agentes americanos. Disse o Paulo que nem mesmo cidadãos humildes estão a salvo. Cita aqui o caso da diarista brasileira americana Flávia Magalhães, que teve a sua prisão decretada por postagens nas redes sociais criticando o sistema eleitoral brasileiro feitas em solo americano. Cita agora o caso do Chris Pavlovski, CEO da Rumble, e o Elon Musk, que também são alvos de perseguição sistemática de Moraes. Diz o Paulo que Moraes tentou transformar empresas americanas de tecnologia em instrumentos involuntários de sua repressão. Um número desconhecido de brasileiros teve contas bloqueadas por ordem dele, inclusive residentes nos Estados Unidos. Gigantes como Meta, X e Rumble foram ameaçados com multas milionárias e prisão de executivos caso não compartilhassem dados de pessoas em solo americano com Moraes. Ele diz: não acreditem apenas em mim. Sob essas ameaças, a Rumble processou Moraes na justiça americana. Em 25 de fevereiro de 2025, a juíza federal Mary Scriven declarou que as ordens eram inaplicáveis nos Estados Unidos e proibiu a sua execução. A resposta de Moraes foi imediata e vingativa. Declarou o CEO Chris Pavlovski um criminoso e baniu a plataforma do Brasil. Esse uso do medo corporativo levou à saída temporária do X do Brasil em 2024. Elon Musk continua sendo investigado e até a empresa SpaceX, sem relação direta, foi alvo. Frente a tais represálias, empresas como Google e Meta obedecem a ordens de Moraes mesmo sem reconhecer a sua legitimidade ou reconhecendo sua ilegitimidade. Disse ele que as implicações para a segurança nacional dos Estados Unidos são enormes. Imagine se qualquer juiz de qualquer país pudesse obrigar empresas americanas a fornecer dados sobre pessoas em solo americano. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos enviou uma carta de advertência ao Brasil em 7 de maio de 25, instruindo autoridades brasileiras a não invadir jurisdição americana. Ele repete o seu alerta urgente ao Congresso dos Estados Unidos, feito no ano passado. Sem ação decisiva dos Estados Unidos, teremos uma Venezuela turbinada no coração da América do Sul. Desde então, a situação piorou bastante. Os Estados Unidos têm ferramentas poderosas, como a Lei Global Magnitsky, para punir violações de direitos humanos, liberdade de expressão, de imprensa e devido processo legal.
Ele pede que a comissão recomende sanções contra Alexandre de Moraes nos próximos 30 dias e diz que isso é insuficiente, que o Brasil, o Congresso precisa de legislação específica contra a repressão transnacional e que essa deve ser uma prioridade bipartidária. E ele faz alguns pedidos. Primeiro, que o governo pare de considerar alertas vermelhas da Interpol para a concessão de vistos. Segundo, que pressione a Interpol a adotar critérios mais rigorosos para excluir casos politicamente motivados. Terceiro, que crie exceções de asilo para vítimas de repressão transnacional. Diz ele que quando os tribunais estrangeiros atropelam a primeira emenda, quando cidadãos americanos são silenciados por exercer sua liberdade nos Estados Unidos, quando nossos sistemas são manipulados contra dissidentes, que nós enfrentamos um ataque à soberania americana e à própria democracia constitucional. É isso, gente. Entregou Alexandre de Moraes de bandeja no Congresso americano. Mas o que vocês vão ver agora vai chocar mais ainda vocês. Olhem o que está acontecendo. Segundo Jeffrey Chiquino, juízes com medo de Moraes. Olha o que ele fez com esse juiz. Prestem atenção, gente. Gente, eu preciso compartilhar isso aqui com vocês. Vejam a humilhação que o Alexandre de Moraes submeteu um juiz de direito. Aquele juiz que soltou aquele infiltrado do 8 de janeiro, um juiz de primeiro grau que concedeu regime semiaberto àquele condenado pelo STF. Vejam isso. Seu Lourenço, iniciando a gravação aqui. Então, o senhor está sendo ouvido hoje, no dia 23 de junho de 2025, nos autos do inquérito que tramita junto à coordenação de inquéritos nos tribunais superiores. Esse inquérito ele foi instaurado por determinação do ministro Alexandre de Moraes para que nós pudéssemos apurar a prolação de uma decisão oriunda do senhor, que, segundo a decisão do ministro, teria sido feita em desobediência, em desacordo com a decisão do STF, uma vez que a execução penal tramita junto à Suprema Corte e o senhor não teria competência para decidir pela progressão de regime do apenado Antônio Cláudio Alves Ferreira. E o ministro pode ter certeza que isso vai servir de aprendizado para que novas situações como essas não ocorram. Eu não tenho a intenção, nunca tive a intenção de afrontar, usurpar a competência. Primeiro ponto, vocês viram o constrangimento desse juiz. Esse juiz passou num concurso, é um juiz de direito concursado. Vejam o medo na fisionomia e na fala. Nitidamente coagido, constrangido por ter agido no estrito limite da lei. Sim, esse juiz agiu corretamente e está pedindo desculpa por ter agido corretamente. Súmula 192 do STJ. Olha só, compete ao juízo das execuções penais do Estado, que é o caso, a execução das penas impostas a sentenciados pela Justiça Federal. A execução da pena pela Lei de Execuções Penais é feita pelo juiz de primeiro grau da Vara de Execuções Penais do local que o sentenciado está cumprindo a pena, e não pelo STF. Veja, a instrutora ali dizendo que ele, juiz de primeiro grau, contrariou o STF, porque é o STF que executa a pena. Não, olha aqui, súmula 192 do STJ. O juiz aplicou uma súmula. O juiz agiu corretamente. Agora está com medo de perder emprego. Quem sabe com medo até de ser preso e com um advogado do lado. O juiz, com um advogado do lado, por ter cumprido a lei e uma orientação do STJ. Esse é o atual Brasil. A comunidade jurídica achava que a perseguição seria somente contra Bolsonaro e bolsonaristas. Não. Na ditadura não tem amigo. É todo mundo inimigo. Eu sou Jeffrey Chiquini, eu sou advogado. E agora vejam a narrativa. Segundo informações, Walter Braga Neto diz que Moraes mentiu. Mas antes, olhem o que está acontecendo que vocês não estão sabendo sobre Erika Hilton. Olhem o que ela fez e ela está correndo o risco de ser caçada. Olhem isso.
Ayrton bloqueou você. Olha só, justamente minutos depois de sair na imprensa que eu pedi a cassação dela por improbidade administrativa, já que ela resolveu contratar 2 maquiadores, ou seja, usando dinheiro público para fins privados. Antes de me bloquear, ela teve a pachorra de fazer uma das piores respostas que eu já vi na política. Quando ela vai responder se ela contratou eles como maquiadores, ela diz que não e depois fala a seguinte frase: sim, conheci eles como maquiadores, identifiquei outros talentos e os chamei para trabalhar comigo. Ou seja, eu vou, sei lá, num bar e eu contrato o barman. E após eu contratar o barman, eu vejo outros talentos nele, como, sei lá, ele é um grande advogado e vira meu assessor. Eu vou, sei lá, numa churrascaria e contrato o cara que faz o churrasco. E depois eu identifico outros talentos na assessoria parlamentar. Érica Hilton, assume, você contratou maquiador com dinheiro público, é mais fácil assumir. Depois ela vem com aquela velha cantilena de sempre, dizendo que tudo apenas é uma fake news da extrema direita contra uma parlamentar de esquerda. Será que é fake news? Que eu entrei nas redes sociais dos próprios assessores, né? Assessores ou maquiadores, né? Você escolhe. E ele mesmo coloca aqui, ó, tá condecorada, a madre Érica Hilton fala que a maquiagem é dele. O cara mesmo postando, o Ronaldo Haas dizendo que a maquiagem é dele. Várias maquiagens. Ele mesmo posta que ele é ser um maquiador. Todo mundo descobre que ele é ser um maquiador. Você faz o tweet que contratou ele como maquiador. Onde é que tá a fake news da extrema-direita? Me conta. E se você tá vendo essa resposta, Érica Hilton, você deve imaginar, vai vir vitimismo LGBT. E ele veio mesmo. Ela coloca aqui que tudo não se passa do simples fato de que ela, Érica Hilton, existe e segue viva. É claro, se fosse o Guilherme Boulos contratando 2 maquiadores, eu não ia falar nada. Eu só falo da Érica Hilton porque ela é trans. Se fosse, sei lá, o Lula, se fosse o presidente Lula contratando 2 maquiadores, eu, que sou de direita, não ia falar nada, porque ele é um homem branco. Ó, Érica Hilton, alguém dá cara nesse seu papinho? A verdade é uma só. Não adianta fazer vitimismo LGBT, não adianta dizer que é fake news, não adianta me bloquear no X ou no Twitter, não adianta. O processo contra a Érica Hilton, pedindo a cassação dela por improbidade administrativa, ou seja, usou dinheiro público para fins privados, vai continuar tramitando na Corregedoria da Câmara dos Deputados. Dinheiro público é para ser gasto com prioridade, não com maquiagem. Segue o baile. Imagina, gente, contratar maquiador com o seu dinheiro suado e ainda se fazer de vitimismo. A questão não é ela ser trans. Ela pode contratar o maquiador que ela quiser, mas pagar com o dinheiro dela, não com o meu e com o seu. E agora, olhem a situação de Alexandre de Moraes. Segundo informações, Walter Braga Neto, Cid mentiu. General Braga Neto deixa Cid em situação deprimente durante a careação. A careação entre o tenente-coronel Mauro Cid e o general Walter Braga Neto na manhã dessa terça-feira no STF foi horrível para o ex-ajudante de ordem de Jair Bolsonaro. Na presença do ministro Alexandre de Moraes e Luiz Fux e do PGR, defesas dizem que Braga Neto e Cid mantiveram versões em acareação e divergem sobre mentiroso. O advogado do ex-ministro de Bolsonaro afirma que vai reclamar para a OAB após o veto de Moraes de gravar a sessão. O ex-ministro Walter Braga Neto e o tenente-coronel Mauro Cid mantiveram suas versões sobre suposta participação do general na reserva da trama golpista de 2022. Durante a careação nessa terça-feira, dizem advogados que participaram da audiência. A sessão, que durou um pouco mais de 1h30 e não foi gravada por decisão do ministro Alexandre de Moraes, uma ata da audiência deve ser publicada nos autos do processo ainda nesta terça-feira. Aspas, general Braga Neto, em 2 oportunidades, afirmou a Mauro Cid que permaneceu em todo o ato com a cabeça abaixada, que o chamou de mentiroso e ele não retrucou. Teve oportunidade de falar, disse Oliveira Lima na saída do STF, mas segundo Jeffrey Chiquini, que ela teve a sua prerrogativa violada. Que ela teve a sua prerrogativa violada. Todos os atos desse processo foram gravados e a opinião pública teve acesso. Neste caso, que é um dado é um ato processual fundamental, pegar os detalhes da fala de cada um do afiliado, infelizmente, respeitando evidentemente o ministro relator, esta defesa pediu que o ato fosse gravado, foi negado que o ato foi gravado. A defesa pediu que nós mesmos pudéssemos gravar o ato, que é uma prerrogativa da defesa, foi negado o nosso pedido. Evidentemente que nós vamos nos posicionar dentro do processo. Com relação a registrar... O tenente-coronel Mauro Cid afirmou que o ministro Alexandre de Moraes acredita que Jair Bolsonaro acabou com a vida dele. Caiu de novo a casa de Mauro Cid. Meta diz que conta do Instagram foi criada com o e-mail de Mauro Cid. Informação foi repassada pela plataforma
ao STF. A Meta informou o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal que uma conta do Instagram investigada no caso Mauro Cid, Gabriela R702, foi criada com e-mail em nome do próprio tenente-coronel em 19 de janeiro de 2024. Esse é o ponto principal. Qual que é o ponto nevrálgico aqui? Gente, essa conta foi criada pelo Mauro Cid dia 19 de janeiro de 2024. A questão é, sua delação premiada foi homologada em setembro de 2023. Ou seja, Mauro Cid quebrou os termos do acordo firmado com a PGR e homologado pelo STF. Um dos termos do acordo era não acessar rede social. E ele, então, criou um Instagram por seu próprio e-mail. Isso é quebra do acordo. E o acordo de colaboração premiada é um negócio jurídico. Sendo um negócio jurídico, ele pode ser revogado. Ele pode ser rescindido se quebrado seus termos. É isso que diz o Código Civil. Sim, aplica-se aqui o Código Civil por analogia, porque o acordo de colaboração premiada é um negócio jurídico. Diz o artigo 472 do Código Civil. O distrato, que é uma revogação de contrato, faz-se pela mesma forma exigida para o contrato. Ou seja, o acordo do Mauro Cid tem que ser revogado. No mínimo, esse acordo que para mim deveria ser anulado, porque tem vários vícios de nulidade, no mínimo, agora, com essa nova informação da Meta, tem que ser rescindido, revogado, porque Mauro Cid quebrou um dos termos desse acordo. Isso é motivo para perder os benefícios do acordo. A vida do Mauro Cid não está nada fácil. Eu sou Jeffrey Chic. E agora, gente, olhem esta notícia. Vocês não vão acreditar. Segundo a coluna de Malu Gaspar, trama golpista pergunta de Fux na careação de Mauro Cid com Braga Neto. O ministro do STF, Luiz Fux, questionou hoje o tenente-coronel Mauro Cid. O ministro Luiz Fux, do Tribunal Federal, questionou nesta terça-feira o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordem de Jair Bolsonaro, se ele se sentiu pressionado ao prestar depoimento que auxiliar a Polícia Federal nas investigações da trama golpista. A pergunta de Fux foi feita durante a careação de Cid com o general Walter Braga Neto. Na careação, Cid e Braga Neto mantiveram suas versões conflitantes. Segundo relatos obtidos pela equipe da coluna, conforme informou o blog, o delator manteve a versão de que o general, ex-candidato a vice de Jair Bolsonaro, lhe entregou 100 mil em uma caixa de vinho no Palácio da Alvorada para financiar a ação golpista de Quides Preto contra a posse de Lula após as eleições de 2022. 100 mil, gente! 100 mil numa caixa de vinho. Vê se isso tem lógica. 100 mil dá para financiar Quides Pretos, pessoas com tanta capacidade, generais de alta estrela, de patente militar. Isso só mostra que Mauro Cid realmente mentiu, como está dizendo Walter Braga Neto, até mesmo porque Fux já havia dito isso antes. E segundo informações, crítico da quantidade de depoimento prestado por Cid ao longo da investigação, Fux indagou o relator sobre o assunto nesta manhã. Isso porque uma das exigências legais do acordo de colaboração premiada é a voluntariedade do delator, ou seja, a postura em ajudar a justiça sem sofrer qualquer tipo de pressão ou coação. E outros 6 integrantes do chamado núcleo crucial da trama golpista, Fux já havia feito crítica à delação de Cid, ao comentar a quantidade de depoimento que o militar prestou ao longo da investigação. Ou seja, Fux não está acreditando no ministro Alexandre de Moraes. Na verdade, ele está incomodado com essa situação. Ele, que é um juiz de carreira, está vendo que tem alguma coisa errada aí. E quem de nós não está percebendo isso? Basta ver que já saiu uma notícia que Alexandre de Moraes disse, o ministro, que Bolsonaro acabou com a sua vida. Como pode alguém que sente ódio, que acha que alguém acabou com a vida, não se tornar impedido de trazer um julgamento, onde ele mesmo é a vítima, é o juiz, é o investigador, é tudo? Bom, infelizmente, o que estamos vivendo no nosso Brasil. Eu vou ficando por aqui para o vídeo não ficar muito longo, só não esquece de curtir, compartilhar, comentar, deixar o seu like, se inscrever no canal. Também deixa aqui o seu comentário de qual cidade vocês estão falando para a gente se conhecer um pouco melhor.
Para quem não me conhece, eu me chamo Renata e moro no interior de São Paulo, Taubaté. Só não esquece de compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês conseguirem e que Deus possa abençoar a vida de vocês 1000 vezes mais. Muito obrigada a todos. Até nosso próximo vídeo.